Começou esse mês de junho, né, um trabalho fortíssimo em relação ao orgulho, né? E sejamos bem sinceros, esse orgulho que nós estamos falando, queridos, é sobre essa coisa de LGBT, mais não sei o que lá, entendeu? Que influencia as nossas crianças, principalmente. Sim. Né? Isso é um problema. E a igreja tem que se posicionar em relação a isso. Sim, e é algo que eu não tenho medo de falar. Não tenho medo de criar polêmica em relação a isso. Isso é uma posição nossa, de cristão. Tá? Isso é uma posição nossa e não adianta, ninguém vai tirar isso de nós. Sim. É o que nós acreditamos, é o que nós cremos, é o que está na Bíblia. Se nós formos ler a respeito disso em Levítico, lá fala exatamente sobre isso, toda essa sujeira. Sim. Então, a nossa oração é que todos os dias essa porcaria não influencie os nossos filhos. Sim. E não importa, pode falar, pode criticar, pode dizer o que você quiser. Não vai me afetar e não vai mudar aquilo que eu penso. Porque está aqui, ó. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E eu sigo a palavra de Deus. Sim. Eu não sigo um livro qualquer. Eu não sigo um líder qualquer. Eu sigo a palavra do Deus vivo. Sim. E a do palavra único fala. e verdadeiro Senhor da minha vida. Sim. Entendeu? Que é Jesus Cristo. Então você queira aceitar ou você não queira, essa é a nossa posição como cristão. É. Você quer saber da verdade? Leia a palavra. É. Leia a palavra, simples assim. Se Deus despertar no seu coração que isso é errado, amém. Se você não tiver esse entendimento, procure alguém que possa te explicar. E se ainda assim você não quiser aceitar, arque com as consequências. Sim. Arque as consequências. Aqui nos Estados Unidos, as lojas, todos os lugares, eu fiquei até assustado. No Walgreens, no Publix, várias lojas que você vai, é uma sessão inteira Só disso. só do movimento do orgulho, né? É tudo de arco-íris, tudo com aquelas roupas assim. E a gente passando por uma sessão, a Sabrina pegou uma roupinha. Ai, mãe, que lindo, não sei o que. Não, tipo assim, o que eu quero dizer com isso é que o inimigo, ele bota as armadilhas. Então ali ela, que bonitinho, um dia compra, mãe, gostei, dá uma roupinha. Na hora que ela começa a entender sobre aquilo, e fala, não, eu tenho outro gênero, eu acho que eu sou menino. Isso não é um preconceito da gente, né, Hermes? Mas é sobre o movimento que isso quer causar na vida das pessoas, quer empurrar a goela abaixo. Né? E é sobre a verdade. É sobre a verdade. E o próprio Romanos fala, né? Que quando Paulo chegou em Roma, diz que em Roma tinha essas imoralidades sexuais. Homem com homem, mulher com mulher. Gente, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Essa é a ordem da vida, né? Como um homem com homem vai gerar uma família? Isso sai fora da ordem natural das coisas. Então, isso é um laço do inimigo, como o próprio nome já diz, o orgulho. Orgulho é uma palavra que Deus odeia. Ele gosta da palavra de humilhar-se, né? Não orgulhar-se. Então, quem se orgulha se afasta de Deus, de certa forma. Então, se humilhe. E se a pessoa, às vezes, tem essas vontades no coração dela, também não tem preconceito, mas a nossa vida cristã é a gente se abdicar das coisas da carne. A gente tem que controlar os desejos da carne, né, Hermes? Exatamente. Mas não empurre isso para as famílias de hoje. Porque essa é a meta do inimigo. Destruir a família. E isso faz o quê? Destrói as famílias. Porque isso já corta ali na raiz, né? Não vai ter família, não gera filhos, não gera descendência. E para de seguir a palavra de Deus. Só que até nisso a bondade de Deus continua nítida e continua valendo. Porque Deus ama todas essas pessoas. Todos. Deus se preocupa com todas essas pessoas. Deus, ele abomina o pecado. Mas ele ama o pecador. Olha que coisa tremenda. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então não importa a situação que você esteja, não importa o que você esteja vivendo. Se você der ouvido para aquilo que Deus tem para a tua vida, se você der ouvido para a palavra do Senhor, que é imutável, que não muda, que permanece plena, absoluta, verdadeira, a verdade está aqui. Doa a quem doer, aceite quem quiser aceitar. Mas a verdade de Deus está aqui, ó. Nesta palavra, nesses 66 livros que está na Bíblia. Sim. É aqui que está a verdade. Mas Deus te ama. Então se você, né, quer mudar a sua rota, quer mudar o rumo da tua vida, quer mudar a tua história, tem que aceitar Jesus. Tem que deixar a bondade de Deus entrar no teu coração e mudar tudo o que está errado aí. Olha que interessante, porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e tudo que Deus tem, ela vem tanto pro mal como pro bem, pro bom. Né? Você já viu chover num lugar que só tem pessoas boas? Não, a chuva cai para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. Né? Toda manhã, quando o sol brilha, a pessoa ruim, a pessoa boa contempla o nascer do sol. Quando a chuva cai sobre a terra e abençoa a terra, a pessoa boa e a pessoa ruim também aproveita dos benefícios da chuva. E assim também é a vontade de Deus. Deus quer abençoar tanto o bom como o ruim, mas o ruim precisa converter o seu coração. A pessoa má, a pessoa que está fora da presença de Deus, ela precisa entender que para fazer parte dessa família, que para fazer parte da vontade de Deus, tem que mudar o seu coração. Tem que deixar o orgulho de lado e colocar a humildade naquele lugar. Sim. Porque a humildade atrai a bondade de Deus. Sim. Os orgulhosos não atraem a bondade de Deus. Né? Aqueles que são rebeldes, aqueles que são soberbos, aqueles que são arrogantes, esses não atraem a bondade de Deus. Pelo contrário, atraem a ira do Senhor.
Sim. Né? E é uma coisa, Hermes, que não é só de aparência, né? Porque na Bíblia fala também, nesse mesmo livro que eu estou lendo agora, de Romanos, fala muito dos religiosos, né? Então, existem às vezes, às vezes o religioso, aquele que está adorando a Deus, está ofertando, está falando de Deus para tudo, mas o coração dele é soberbo, ele se orgulha, ele acha que ele é melhor que os outros, porque ele tá naquela posição. E faz para se aparecer, Faz para se aparecer. Aí ali, por exemplo, tá ajudando um pobre para que os outros vejam. Mas só que o coração dele, Deus conhece. E às vezes um assassino, que às vezes tá fazendo tudo errado na vida dele. Mas o coração dele tá voltado para Deus, ele se arrepende daquilo. No último dia, né? No último dia. Esse vai ver o Senhor. E aquele religioso que tá com o coração daquela maneira, às vezes ele não será salvo. Então, gente, não é a aparência, não importa como você pode estar dilacerado por dentro. Entregue seu coração para Deus, se arrependa verdadeiramente, mas tem que ser aqui dentro, né? Não adianta eu ficar aqui falando para vocês, mas meu coração está quebrado. O que adianta? Deus conhece nosso coração. E nós vemos isso muito hoje, Rafa, né? Depois que surgiu, né, esse negócio de internet, os influencers, né, esses influenciadores que têm pipocado igual pipoca mesmo, né? Cada dia tem mais. E você nota que as pessoas fazem as coisas para poder postar. Hoje a rede social ela é uma tremenda vitrine do que é a nossa vida, mas até a segunda página. Porque você vê na internet essa pessoa feliz. Sim. Pessoa feliz, pessoa bonita, pessoa maquiada, pessoa com cabelão escovado, com um Ray-Banzão na cara, toda sorridente, blá, blá, blá. Mas é ali, naquele momento. Agora eu quero ver a vida dessa pessoa de verdade. Quem ela é, a hora que a cortina fecha. Sim. Quem ela é, a hora que a luz do palco apaga. Quem ela é, a hora que ela coloca a cabecinha no travesseiro para dormir. Se é que ela dorme. Entendeu? Então essa é a nossa vida verdadeira. Sim. O que a gente posta na internet, você posta o que você quiser, querido. Você coloca lá que você tá onde você quiser. Hoje você faz até montagem. Né? Ah, tô aqui em Paris. E mete a Torre Eiffel atrás, e quem vê acredita, e blá, blá, blá. Só que às vezes você tá, né, sei lá onde. E esse tipo de influência, por exemplo, as pessoas olham, né, vê só a felicidade na internet e, fala, e acha que todo mundo é feliz. Aí feliz. você olha pra sua própria vida e fala assim, olha lá, nossa, olha o que ele tá curtindo e eu não consigo. Olha o corpo dela, às vezes a pessoa fez um Photoshop, hoje a mídia já prega que o corpo tem que ser aquela escultura, e assim a mulher às vezes tá um pouquinho acima do peso, fala, ai meu Deus, olha lá o corpo dela. E isso também é o inimigo, querendo te influenciar pro lado errado. Porque você hoje não vê ninguém postando a foto do prato de miojo. Porque a dificuldade ninguém posta. Arroz com salsicha, Arroz com salsicha ninguém tá postando. Mas na hora que o cara vai lá no restaurante, às vezes uma vez no mês ele posta um prato de comida. Então não quer dizer que ele come todos os dias, não é todo dia que ele está sorridente. Muitas dessas pessoas, eu conheço vários influencers que mostram a felicidade na internet, mas a vida está destruída. Quebrado. Porque a verdadeira felicidade é só em Deus. Não é aquele carrão que ele tá andando, que às vezes é até alugado, não é a praia que ela tá. Nada disso, gente, vai preencher o vazio do nosso coração. Nada disso. É somente Deus. Mas obedecer a Deus é muito difícil. É muito difícil. Muitos não têm coragem de vir aqui pregar a palavra. Eu, por muito tempo, eu já fiz várias vezes, né, antes de a gente começar com o podcast, eu fazia o vídeo e eu falava assim, eu não vou postar não, que vão me criticar. E ficava com esse medo no meu coração. Mas Deus foi trabalhando isso em mim. Hoje, graças a Deus, eu tô aqui trazendo a palavra. Porque é uma coisa que sempre me fez muito bem. Mas antes eu ficava com medo das pessoas me criticarem. Falava assim, vão ficar me chamando de crente chato, ou vão ficar fazendo gracinha. Porque é capaz que possam fazer ainda, mas que façam. O inimigo vai tentar me parar, mas eu vou continuar. Porque eu tô firme na rocha hoje. E isso é tão verdade, pessoal, que eu conheço o Rafa já há um bom tempo, e eu lembro do Rafa, quando ele chegou na cela, ele era super tímido ao ponto de, se você falasse o nome dele, ele ficava vermelho, entendeu? E ele não tinha coragem de abrir a boca, né, Rafa? Não tô mentindo, na verdade, ele tá aqui na minha frente, ele sabe o que eu tô falando. Ele tinha vergonha ao extremo. Então, quando o Rafa começou a se soltar um pouquinho, que ele falou dessa programação, eu confesso que para mim foi uma grande alegria. Eu falei, poxa, o Rafa tem essa decisão, tem essa atitude, né? O cara tímido tem vergonha de falar, de abrir a boca. Às vezes na cela eu dava uma certa oportunidade para ele, ele se enrolava um pouco, tinha vergonha de falar, mas olha aí hoje. Mas é isso, Rafa, o inimigo quer paralisar a gente, quer colocar coisa na nossa cabeça. Fala, não, imagina, isso que você está falando não vai impactar ninguém. Fica na sua, fica escondidinho aí mesmo, entendeu? Sim. Então, só que não. Deus quer te usar do jeito que você é. Exatamente. Na sua simplicidade, às vezes nas palavras que você... mas eu não sei falar bem. Não importa. Não importa. Nós temos que abrir a nossa boca. Quem vai nos capacitar é o Espírito Santo. Amém, e quem vai fazer o efeito tem que fazer o Espírito Santo. Sim. Isso que a gente está falando aqui. Na hora que atinge você aí, vai junto com isso a graça de Deus. Sim. Vai junto com essa palavra a unção do Espírito. Para que isso de fato é que vai fazer você mudar de atitude. Entendeu? Não adianta. Olha, pode até... Jesus aparecer na tua frente. Se você não abrir o coração e falar, não te quero, ele simplesmente vai pegar e vai embora. Sim. O próprio Jesus vai fazer isso, ele vai embora. Você não quis receber. Então é fato isso. Então quero que você entenda, sabe, essas coisas. Não viva a vida dos outros, não viva a aparência dos outros, mas viva aquilo que Deus tem para você. Deus tem algo poderoso na tua vida. Deus tem uma aliança que Ele quer fazer com você. Olha aqui, que tremendo o que diz em Jeremias,
no capítulo 33, versículo 20, diz assim, ó: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, de tal modo que não haja mais dia e não haja mais noite no seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. O que essa palavra quer dizer? Deus falou com Jeremias o seguinte: olha, se vocês, homens, conseguirem invalidar o dia e a noite e fazer com que o dia e a noite não exista mais no seu tempo, aí sim eu quebro minha aliança com Davi. Ou seja, é impossível. Quem consegue invalidar o dia? Quem consegue invalidar a noite? Quem consegue fazer com que o dia não exista mais e a noite não exista mais? Ninguém, nem a NASA. Não é verdade? Então, se Deus estava aqui confirmando que a aliança que ele tinha com Davi, a aliança que ele tinha com um homem que um dia ele escolheu para ser rei, que era o improvável, mas que ele levantou na graça e na unção dele. Então é isso que eu quero que você entenda. Deus quer fazer uma aliança com você. A bondade de Deus ela é tão grande que Deus não está aí preocupado se você é um pecador, se você se sente um derrotado, se você se sente um frustrado. Deus pega você e transforma você, assim como pegou Davi, lá no pasto, cuidando de ovelhinhas, fedendo a ovelha, porque né, não é fácil cuidar de ovelha. Não. Fedendo a ovelha, sujo, suado, com a roupinha simples, e transformou Davi em um rei. Mas por quê? A bondade de Deus. E se você olhar os salmos de Davi, como são tremendos, em um deles ele diz o seguinte: o que tenho eu além de ti, Senhor? Amém. Em toda a sua grandeza e glória, Davi, um homem rico, conquistador, vencedor de grandes batalhas, conquistou vários reinos. E um dia ele se prostrou diante de Deus e falou: o que tenho eu além de ti? Amém. Ou seja, ele reconhecia plenamente que a única coisa de valor que ele tinha era a presença de Deus. Sim, e Davi, ele foi muito exaltado por Deus, né? Porque ele foi um homem que tinha o coração de Deus. Isso é citado na Bíblia. E Davi, gente, ele no meio da caminhada dele, ele pecou, né? Ele adulterou, ele teve vários problemas. E Deus, assim, ainda continuou honrando a vida dele. Claro que ele pagou pelos pecados que ele fez. Mas Deus ainda continuou com ele. Por quê? Porque ele se arrependeu. E agora, voltando um pouquinho antes de Davi, foi o rei Saul, que é o que a gente estava falando de orgulho. Deus levantou Saul antes de Davi. Saul chegou no trono, né? Começou a ser um rei e exaltado por muitos. O que aconteceu com Saul? Saul ficou soberba, com o coração soberba, encheu de orgulho seu coração. E o que aconteceu? Deus tirou a bênção de Saul. Ele perdeu o reinado dele, porque Deus se desagradou, porque ele parou de obedecer às ordens que Deus dava para ele. Ele achava que tudo que ele conquistava era por mérito próprio, não era de Deus. E o que aconteceu? Deus levantou Davi. E Saul, quando Deus levantou Davi, Saul se encheu de ira no coração e queria matar Davi, porque ele percebeu ali uma afronta, né, contra o reinado dele. Mas só que Deus estava com Davi. Então Davi derrubou o gigante, Saul tentou matar Davi de todas as formas, até o próprio filho de Saul virou amigo de Davi e protegeu ele do próprio pai. Ou seja, o dia que você conhecer a bondade de Deus, o dia que Deus encher sua vida de bênçãos, não se esqueça de Deus, não esqueça de honrar a Deus, não esqueça de obedecer a Deus e não esqueça de buscar a Deus todos os dias. Porque é muito fácil, na hora que a gente receber nossas bênçãos, vai ter um passeio de barco, mas você tem que deixar o plano de Deus, você vai pro passeio de barco, depois eu faço ali meu devocional. Não, gente, é Deus em primeiro lugar, em tudo. Se você vai pro barco, leva sua Bíblia debaixo do braço, mas não deixe de se alimentar, porque o dinheiro é bênção, mas ele também pode ser uma maldição na sua vida. Na dificuldade, busque a Deus, e na bonança, busque a Deus dobrado, e multiplique na vida dos outros, né, Hermes? Amém, amém. Olha o que diz em Lamentações 3:25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Isso é uma grande verdade. Sabe, que a sua esperança esteja sempre no Senhor. Eu gosto muito de falar isso nas minhas orações, falar: Senhor, o Senhor é a minha herança, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é a minha esperança. O que é esperança? É esperar por algo, é acreditar que algo vai acontecer na nossa vida, né? E que Deus realmente seja essa nossa esperança. Que todos os dias da nossa vida, ainda que você acorde mal, entristecido, ainda que tudo do seu lado pareça que está destruído, tudo escuro, não há uma resposta, não há uma porta, não há uma luz no fim do túnel, fala: Senhor, eu estou desesperado. Não. Tira essa palavra do seu vocabulário. Sabe, começa a colocar essa palavra: o Senhor é a minha esperança. O Senhor é o Deus que eu confio. O Senhor é aquele que pode mudar a minha história. Então me direciona, Senhor. Sabe, muda de fato tudo que está errado na minha vida. Sabe, problemas, eles vêm, mas problemas em demasiado é porque alguma coisa está errada. Você precisa entender isso. Se na tua vida tudo está bagunçado, confuso, você olha para todos os lados e não tem uma porta, olhe para cima.
Olhe nesse momento para cima, porque do céu virá o teu socorro. Amém. Do céu virá a tua resposta. Mas você precisa também tomar uma decisão na tua vida. Você não pode estar com um pé no mundo e um pé na presença de Deus. Você não pode estar em cima do muro. Certa vez, havia um muro que separava o céu do inferno. E ali tinha várias pessoas do lado do céu, tinha várias pessoas do lado do inferno, e tinha algumas pessoas em cima do muro. E as pessoas, né, chamavam, vem pra cá, você que tá aí do outro lado, vem pra cá, não, vem pra cá você. E aí chegaram pro diabo e falaram assim, por que você não se preocupa com quem tá em cima do muro? Né? Você tá chamando só quem tá do lado de lá. E quem tá em cima do muro? Por que você não se preocupa com essas pessoas? O diabo respondeu o seguinte, porque o muro também é meu. Entendeu? Uhum. É exatamente isso. Quem tá em cima do muro, ele tá com ele. Ele tá com o pé naquilo que é ruim. Você tem que se posicionar, querido. Se posicionar em tudo na tua vida. Se posicionar como homem, se posicionar como mulher, se posicionar como pai, como mãe, se posicionar como sacerdote da sua casa. Entendeu? A liderança da tua casa está nas tuas mãos. É na tua oração, é no teu clamor. Você como homem, como pai, como marido, você tem condição plena de mudar a situação da tua casa. Porque é você responsável por orar pelos seus filhos. É você responsável por orar pela sua esposa. É você responsável por entender as dores da sua mulher. É você, esposa, ser a coluna do seu lar. Aquela ajudadora do lado do seu marido. Você não nasceu para ficar debaixo dos pés dele. E nem acima da cabeça dele. Você nasceu para ficar do lado dele. Como auxiliadora, mão dada. Vamos nós dois juntos aqui, orar pelos nossos filhos, abençoar a nossa casa, caminhar naquilo que Deus tem para nós. É isso que Deus quer para a tua vida hoje. Se posicione. Não aceite as coisas que o mundo tem te oferecido. Não se deleite nessas coisas. Porque quando nós entramos nisso, nos lambuzamos e depois para sair disso é complicado.